Vamos iniciar o nosso webinar sobre os fluxos de processo do PMBOK Guide sexta edição. Todo mundo está me ouvindo aí? Dá um aviso aí no chat que está todo mundo ouvindo, que a imagem está boa. Só dê um alô aí que está tudo ok. Tudo certo, né? Então, vamos lá. Meu nome é Augusto Pompeu, para quem não me conhece, sou engenheiro eletricista, formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1980, com pós-graduação em gerência de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e qualidade total pela Fundação Integrados Machado Sobrinho, em 1987. Gerente de projetos com certificação PMP, possuo 40 anos de experiências em projetos de construção e montagem industriais das áreas de óleo e gás, siderurgia, energia, mineração e FPCO, que é o Floating Production, Storage and Offload. Desde 2007, estou atuando como consultor de projetos de sistemas de geração fotovoltaica e como voluntário do PMI-MG. Vamos então conhecer os fluxos de processo do PMBOK. Nessa primeira aula que a gente vai conversar aqui, nós vamos abordar 2 dos 5 grupos de processo do PMBOK. Vamos abordar o processo de iniciação e planejamento. Os demais processos nós vamos ver no próximo webinar. São os processos de execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, vamos iniciar a nossa aula aí, né? O PMBOK, nos seus capítulos 1, 2 e 3, eles abordam o gerenciamento de projeto. No capítulo 1, ele fala sobre os elementos do projeto, define o que é um projeto e suas características. O capítulo 2 aborda o ambiente em que os projetos operam, como as empresas se enquadram dentro do gerenciamento de projetos. E o capítulo 3 fala sobre o gerente de projetos, suas competências, habilidades, o triângulo de talentos, e, na verdade, explica como ser um bom gerente de projetos. A partir do capítulo 4 ao 13, descreve as áreas de conhecimento de uma forma estruturada. Nós vamos ver aqui a parte 2 dos fluxos, que é os fluxos de processo, né? Um projeto, ele é feito de uma forma holística, ele não é feito pontualmente, você primeiro faz um processo, depois o outro, e vai em sequência. Você tem que ver ele como um todo, trabalha ele como um todo. Vamos mostrar aqui como usar o fluxo de processo do PMBOK. Esse processo está suborizado na parte 2 do PMBOK. Vamos pelo processo de iniciação. O grupo de processo de iniciação são os processos para definir um novo projeto ou uma nova fase de projeto de um projeto existente. É o início do nosso projeto. O primeiro processo que a gente tem no grupo de processo de iniciação é o desenvolver o termo de abertura do projeto. É da área de conhecimento da integração, o item 4.1. É desenvolver o termo de abertura, do projeto. É aqui que você vai obter a autorização para executar o seu projeto e iniciar o projeto. Nomear e dar autoridade ao gerente de projetos. É a certidão de nascimento do projeto, né? Junto com esse processo, a gente tem, do item 13.1 das partes interessadas, identificar as partes interessadas, que vão interagir e influenciar o resultado geral do projeto. Aqui nós vamos alinhar as expectativas das partes interessadas, discutir sua participação, como eles vão ajudar e garantir que as expectativas das partes interessadas sejam realizadas. Aqui, esse grupo de processos, ele garante que somente os projetos que estão alinhados com os objetivos estratégicos da organização sejam aprovados. Os que estiverem desalinhados não são aprovados.
E ele vai envolver as partes interessadas desde o início do projeto, para que eles se envolvam no projeto desde o seu início. O documento que gera aqui é o termo de abertura do projeto. É um documento de 2 folhas, que é como se fosse a certidão de nascimento do projeto. Aqui a gente tem, né, essas setinhas, esse círculo de setas indica que o projeto de integração ele abrange todos os processos, ele agrega todos os processos de iniciação, de planejamento, de execução. O próximo grupo de processos que a gente vai ver é o planejamento. São os processos necessários para definir o escopo, refinar os objetivos e definir a linha de ação, como nós vamos alcançar os objetivos do projeto. Busca as informações e envolvimento das partes interessadas para planejar o projeto. É o que vai dar a diretriz de como o nosso projeto vai ser gerenciado e executado, monitorado. Dentro dos processos de planejamento, a primeira área de conhecimento e o primeiro processo que entra é a integração. Desenvolver um plano de gerenciamento do projeto. O que é isso? O que é o plano de gerenciamento do projeto? O gerenciamento da integração do projeto, ele inclui os processos e as atividades necessários para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projeto nos grupos de processos. Ou seja, ele é a integração de todos os projetos, né? Agrega todos e funciona como uma cola. Ele concentra e como se fosse colar todos os grupos de processo, todos os processos dentro desse... Aqui no caso nós estamos falando de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, que é considerado a linha base do projeto. Como você pretende fazer um projeto, é o elo central, né, que reúne tudo. A integração existe para unir os demais processos. O próximo grupo de processos que a gente tem é o escopo. Nós vamos fazer o gerenciamento do escopo do projeto, é o trabalho ou serviço que tem que ser feito para assegurar que o projeto contemple todo o trabalho necessário e somente aquele trabalho necessário. É a parte que vai definir o que eu tenho que fazer no meu projeto. Nós iniciamos por planejar o gerenciamento do escopo. É o processo de se criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto. São os documentos, como o escopo será definido, validado, como é que eu vou controlar meu escopo. Se acontecer de uma parte interessada mudar de ideia durante o desenvolvimento do projeto, aqui eu vou definir o que eu vou fazer, como é que eu vou agir. Se mudar um escopo, é as regras que vão definir como é que eu vou gerenciar o escopo. O próximo processo que tem dentro da área de escopo, da área de conhecimento de escopo, é coletar os requisitos. É o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades das partes interessadas, a fim de se cumprir os objetivos. Por exemplo, quais são os requisitos funcionais e técnicos? Você tem um carro, então você vai recolher os requisitos, como é que você quer o carro. É um carro com a potência do motor, é um carro com roda de liga leve, vidro elétrico. Então você vai coletar os requisitos do seu escopo para fazer o projeto. O próximo passo que a gente tem aqui, o próximo processo, é definir o escopo. É a descrição detalhada do produto, são as especificações técnicas. Eu vou especificar se é um vidro elétrico, que tipo de motor que eu vou pôr nesse vidro, se é um farol de neblina, que tipo de farol. Então é aqui que você começa a fazer especificações do seu produto. Após definir o escopo, o próximo passo é a parte mais importante da parte do escopo, das partes mais importantes para gerenciar um projeto. É criar a EAP. A EAP é a descrição detalhada das especificações. É a representação gráfica de todo o trabalho que tem que ser feito. Você vai subdividir as entregas, o trabalho, em componentes menores
e mais facilmente gerenciáveis. Você vai pegar o carro, a porta, o motor, começa a definir o que vai fazer com cada um. Você vai criar a EAP, definir o escopo e dividir ele em pacotes entregáveis. Terminado essa parte do escopo, nós vamos alimentar o plano de gerenciamento do projeto. Ainda no planejamento, o próximo área de conhecimento que a gente trabalha é desenvolver o cronograma, é o gerenciamento do cronograma. São os processos para gerenciar o término pontual do projeto, Cada atividade terminando no seu tempo e até o final do projeto definir o plano. O primeiro processo do cronograma, como no escopo, é planejar o gerenciamento do cronograma. Nós vamos definir aqui a documentação para o planejamento, desenvolvimento e execução e controle do projeto. Quais são as regras? Como é que eu vou fazer? Se eu atrasar, o que eu faço? O que acontece? Se o meu cronograma, se eu adiantar, eu vou definir as regras aqui. O próximo processo que eu tenho aqui dentro do cronograma é definir as atividades. É a identificação das ações específicas a serem realizadas. Eu vou pegar os itens, é como se pegar a EAP e detalhar a EAP. Eu tenho uma porta. Eu vou definir quais são as atividades. Eu vou instalar a porta, vou pôr a dobradiça, eu vou colocar a fechadura, vou pintar a porta. Então, eu vou listar as atividades que eu tenho que executar para entregar o meu projeto. O próximo processo é sequenciar as atividades. É colocar as atividades numa sequência lógica, executável. O que vem antes, o que executa depois. Eu não consigo colocar a fechadura se eu não instalei a porta. E vice-versa. Vou definir a sequência lógica das minhas atividades. E vai fornecer a base para estimar, planejar, executar e controlar os trabalhos do projeto. O próximo processo que eu tenho dentro da área de conhecimento do cronograma é estimar as durações das atividades. É quantos períodos de trabalho fornece. É a quantidade de tempo para executar cada tarefa. Vou construir uma parede, vou estimar lá. Aqui vou levar uma semana para construir essa parede. E o próximo processo que eu tenho aqui, o último do cronograma, é desenvolver o cronograma em si. É analisar a sequência das atividades, a sua duração, a necessidade de recursos, as restrições do cronograma. Ele gera as datas previstas para a conclusão das atividades do cronograma. O cronograma necessariamente não precisa ser só uma barra gigante, que é o mais conhecido. Pode ser qualquer coisa desde que coloque as atividades num prazo, numa sequência lógica que foi sequenciado. Agora aqui é importante ver que está tudo relacionado, um com o outro, um alimenta o outro. Essas setas, em dois sentidos, que o PMI informa, o PMBOK, é que um alimenta o outro. Enquanto você está desenvolvendo um, pode você ter que retornar no outro. Você está definindo as atividades, você pode identificar que a sua EAP faltou detalhar um item da EAP. Está fazendo um cronograma, você pode verificar que a sua sequência não está muito boa, tem que mexer na sequência. Então, está tudo interligado. Terminado o cronograma, nós vamos alimentar o plano de gerenciamento do projeto. Dentro ainda do grupo de processos de planejamento, a próxima área de conhecimento que nós temos é os custos. O gerenciamento dos custos do projeto é os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamento e financiamento. Gerenciamento e controle do custo para que o projeto possa ser concluído dentro do orçado, dentro do planejamento que foi orçado, foi aprovado. Conforme eu tinha lá no escopo e no cronograma, nós vamos... O primeiro processo aqui é planejar o gerenciamento dos custos. Definir como os custos do projeto serão estimados, gerenciados, monitorados. Fornece uma orientação, instrução
sobre quantos custos serão gerenciados ao longo do projeto. Se houver necessidade de um aporte de dinheiro a mais, tiver que pagar uma conta do projeto, quem que autoriza? As regras são definidas aqui nesse gerenciamento de custo. O segundo processo no gerenciamento de custo é estimar os custos, né? A estimativa dos recursos necessários para executar o trabalho. Se eu tenho que colocar nas atividades recursos para executar a atividade, eu vou estimar o custo para executar essa atividade. Esse item aqui normalmente trabalha junto com esse de cá, estimar a duração e as atividades. O próximo processo que eu tenho no gerenciamento de custos é determinar o orçamento do projeto, né? O que é isso? É como que eu vou desembolsar o dinheiro ao longo do prazo, como é que vai ser meu fluxo de caixa, né? As atividades individuais, os pacotes de trabalho para estabelecer a linha de base dos custos autorizados. Ele é ligado diretamente ao cronograma. Terminado aqui, a gente vai alimentar o plano de desenvolvimento do projeto. Agora a gente observa aqui que tudo está ligado ao escopo, né? O escopo é a linha mestre, é a linha base do meu projeto, né? Que eu posso ter uma porta de madeira, uma porta de aço, uma porta especial, anti-chama. Então o escopo define o custo, né? E define a duração das atividades. Ele é a base, ele é a linha mestre do meu planejamento. Ainda dentro do processo de planejamento, a próxima área de conhecimento é a qualidade. O gerenciamento da qualidade inclui os processos para a incorporação da política da qualidade da organização em relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto, para atender as expectativas das partes interessadas. Aqui no planejamento, nós vamos planejar o gerenciamento da qualidade. É o processo, como é que eu vou identificar os requisitos e padrões de qualidade do projeto e suas entregas. Vou entender as necessidades das partes interessadas, dos clientes que devem ser atendidas. Em que padrão que eu vou entregar isso? Aqui nós vamos fornecer as orientações e instruções de como a qualidade será gerenciada e verificada ao longo do projeto. Atender à qualidade, né, poderá também alterar o cronograma, o custo e a próprio escopo aqui, pode mexer até no escopo. Também aqui nós vamos alimentar o plano do projeto. O próximo grupo, né, área de conhecimento, são os recursos aqui. O gerenciamento de recursos inclui não só a mão de obra, as pessoas, inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. Nós estamos falando aqui de materiais, de equipamentos, de gente, mão de obra, né? São todos os recursos necessários para que eu entregue meu projeto. O primeiro item, como os outros, é definir as regras de como que eu vou gerenciar esses recursos. O próximo processo que tem é estimar os recursos das atividades. Se aqui eu definir as atividades, aqui eu estou definindo a duração, eu estou estimando os recursos. Então, para a duração, eu preciso saber qual o recurso que eu vou aplicar, né? A capacidade, qual a qualidade do recurso. Trabalham junto essas duas atividades. Praticamente elas são desenvolvidas juntos, né? Para fazer uma parede, se eu levo uma semana com pedreiro, põe 2 pedreiros, vou levar a metade do tempo. Né? Você tem que usar muito bom senso nisso, né? Porque se eu também pôr 10 pedreiros ali, vai me trazer tumulto, não vai resolver nada. Então, esses dois aqui, ó, o 6.4 e o 9.2, trabalham juntos. A próxima área de conhecimento que a gente tem aqui, as comunicações, né? O gerenciamento de comunicações, o que ele inclui? Assegurar que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas e controladas, monitoradas e finalmente organizadas de maneira oportuna e apropriada. Né? O documento eu preciso guardar ele por quanto tempo? Documento legal, por 5 anos, por 10, por 20. Né? Isso aqui é definido aqui nesse processo de planejar o gerenciamento das comunicações.
ele aqui depende dos ativos organizacionais disponíveis, das necessidades do projeto. Apesar das informações relevantes, de forma oportuna, se eu tiver que apresentar um relatório, uma parte interessada, esse relatório é mensal, é semanal, o que vai compor esse relatório? Eu vou definir aqui nessa parte inicialmente de comunicação. Se eu vou comunicar com uma parte interessada, vai ser por e-mail, por telefone, uma correspondência oficial. Então aqui a gente define essas regras, ao planejar o gerenciamento de comunicação. Ele é muito ligado no item 13.2, que é o planejamento das partes interessadas, que a gente vai apresentar aqui mais tarde. A próxima área de conhecimento que a gente tem aqui são os riscos. O gerenciamento dos riscos inclui os processos da condução do planejamento, a identificação, a análise de gerenciamento de risco, planejamento de resposta, a implementação e monitoramento dos riscos. Então, como nos outros processos, eu vou planejar o gerenciamento dos riscos. Eu vou definir como que eu vou conduzir as atividades de gerenciamento de risco. Aqui é uma coisa muito importante a gente entender a tolerância ao risco. Cada empresa, cada organização e cada pessoa tem uma tolerância ao risco. Então é importante você conhecer e definir essa tolerância a esse risco. Garantir o tipo de visibilidade e gerenciamento de risco eles sejam proporcionais tanto aos riscos quanto à importância do projeto para a organização. Entender o que é risco dentro do contexto organizacional. Por exemplo, para mim, pular de bungee jump é um risco altíssimo. Eu não tenho medo danado de pular. Mas para outras pessoas mais aventureiras, não tem risco. Ela se sente com risco baixo. Então isso é definir essa parte. O próximo passo que a gente precisa, o próximo processo é identificar os riscos. Identificar os riscos individuais do projeto, bem como os riscos geral do projeto e documentar suas características. Você tem risco externo, risco interno, você tem risco de pessoas, riscos de maquinários. Um exemplo de um risco externo, o governo muda uma legislação, que vive mudando aí, vai influenciar no seu projeto, pode criar um novo tributo, pode te impedir de fazer uma execução de um certo trabalho, ou exigir mais requisitos para esse trabalho. Então é necessário você identificar esses riscos. Greve de funcionários, que é o risco de pessoal. É identificar esses riscos e responder de forma apropriada a esses riscos. Para que eu possa responder. Os próximos processos eles trabalham juntos, é realizar a análise qualitativa e a análise quantitativa dos riscos. A análise qualitativa, ela prioriza os riscos. Ela é uma ação assim, abstrata, ela não quantifica. Ela fala, a probabilidade e o impacto do risco. É um risco alto, é um risco baixo, é um risco médio. Você colore lá verde, amarelo, vermelho, você vai qualificar o seu risco. E, em paralelo, você faz a análise quantitativa do risco. O que é? Você vai quantificar o risco. Numericamente, qual é o efeito do seu risco, que se ele ocorrer. Eu tenho um dado. A probabilidade de eu acertar 1 em 6 é 1/6. Então, eu estou quantificando esse risco. Feito isso, eu vou planejar as respostas aos riscos. É desenvolver as alternativas, selecionar as estratégias, abordar as ações para lidar com a exposição geral de risco. Tratar os riscos individuais ou gerais do projeto. Eu vou mitigar um risco, aqui eu vou definir o que eu vou fazer se o risco ocorrer. Eu vou mitigar, eu vou ignorar o risco, se for um risco pequeno de pouca importância, eu ignoro ele. Eu vou terceirizar, fazer um seguro, vou transferir esse risco para um outro trabalho, às vezes é um trabalho de alto risco, eu transfiro para uma empresa especializada. Aqui a gente faz esse planejamento dessas respostas ao risco. O próximo grupo de processos que a gente tem são as aquisições. Aqui nós estamos falando o quê? De make or buy, fazer ou comprar. Eu vou executar, ou eu vou comprar, ou vou contratar de um terceiro. É um serviço muito especializado. O gerenciamento
de aquisições inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços, resultados externos à equipe de projeto. O que a gente vai fazer aqui também é o gerenciamento das aquisições. Eu vou gerenciar, como que eu vou planejar minhas aquisições. É o processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando qual abordagem que eu vou ter, a identificação dos vendedores e prestadores de serviço em potencial. Vou determinar se é necessário adquirir produtos ou serviços externos ao projeto, o que adquirir, como adquirir, quando adquirir. Os bens e serviços podem ser adquiridos ou de partes da organização ou de fontes externas. Normalmente aqui a gente fala de fontes externas, mas existem empresas que têm prestadores de serviços também. Né? Dentro da própria empresa você faz a contratação do serviço. Aqui também vai alimentar o plano de desenvolvimento do projeto. E como a gente estava falando, o último grupo de área de conhecimento que eu tenho aqui é gerenciar, são as partes interessadas. O gerenciamento das partes interessadas inclui os processos, né, para identificar as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou ser impactadas pelo projeto, analisar suas expectativas, o impacto que eles podem causar ou causam no projeto, desenvolver estratégias de gerenciamentos apropriados para o seu engajamento eficaz no projeto. Aqui vamos planejar o engajamento dessas partes interessadas. É o processo de desenvolvimento de abordagem, que vai envolver essas partes interessadas com relação às suas expectativas, às suas necessidades, interesses e o seu potencial impacto no meu projeto. Aqui nós vamos fornecer um plano para interagir com as partes interessadas com eficácia. Que tipo de interessado que é? Né? Qual o poder de sua influência no projeto? O que fazer esse interessado de alto poder de influência? O que eu vou fazer com esse poder? Ele é muito ligado a partes interessadas aqui, ele é muito ligado à parte de comunicação. A comunicação eficaz permite a gente engajar bem e manter as partes interessadas comprometidas e bem intencionadas com o projeto. Aqui também vai alimentar o plano de desenvolvimento do projeto. Com esses, aqui vocês observam que todas as áreas de conhecimento pegam a parte do grupo de processo de planejamento e fazem o desenvolvimento, o gerenciamento do meu projeto. Novamente aqui, essas setas indicam que a integração ela abrange todos os processos, reúne todos os processos. É como se fosse uma cola, né, dos vários processos, como eu disse antes. Esse desenvolver o plano de projeto, como vocês observaram, foi o primeiro que nós apresentamos aqui no grupo de planejamento e é o último que a gente está pondo aqui. Ele é muito importante. Lembrando que o planejamento, a gente tem que lembrar também que ele é feito em camadas sucessivas. Né? Você fez aqui coletou o requisito, definiu o escopo. Quando você estiver aqui planejando a resposta ao risco, pode afetar algum item aqui, que pode fazer você rever praticamente todos os itens. Então é uma coisa contínua, você está sempre continuando. Você não pode abandonar, fez essa atividade e vai, agora eu não vou me voltar mais aqui. Eu vou lá para a comunicação, não retorno nessa atividade. Elas estão todas interligadas e precisam sempre ser trabalhadas. Como conclusão, aqui está o fluxo do processo, parte dele, né, com um grupo de processo de iniciação e o grupo de processo de planejamento. A gente observa que o grupo de processo de iniciação alimenta o planejamento, porque eu desenvolvendo o termo de abertura, com as linhas básicas do meu projeto, com o orçamento aprovado, o gerente de projeto nomeado e o projeto aprovado para executar, identificando as partes interessadas, eu vou desenvolver o planejamento. Muita atenção que alguns processos são usados periodicamente, conforme necessário. Aquisição de recursos é realizado quando os recursos são necessários.
Eu aloco o recurso no momento que eu preciso dele. Senão eu não vou ficar com recurso ocioso no meu planejamento, no meu projeto. Os processos são realizados continuamente ao longo do projeto. Atividades decisivas podem ocorrer ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Eu estou lá na parte de controle da qualidade. Pode afetar e eu ter que mexer lá no escopo ou no planejamento, como se. Especialmente quando o projeto usa planejamento em ondas sucessivas, ou abordagem de ordem adaptável. Em ondas sucessivas, quer dizer que o projeto, à medida que eu vou andando, eu vou tomando conhecimento, maior conhecimento do meu projeto. Isso permite que eu detalhe ele melhor, e que eu desenvolva ele melhor. E as abordagens de desenvolvimento adaptável são as partes, hoje são os projetos ágeis, Scrum, e muitos dos processos são contínuos, desde o início até o encerramento. Né? O escopo é uma coisa que você tem que monitorar ele o tempo todo. É um grande erro achar que fez uma atividade e não mais retornará mesmo. Ok? Aqui, como dicas para você acompanhar o fluxo do PMBOK de uma forma mais leve, mais fácil de aprendizado, você pode criar seu próprio Canvas, como a gente fez aí. Construir um fluxo de processo, né, e ter em mãos o PMBOK. Sempre que precisar, se chegar no item, você consultar. Né? Chegou no item 13.2, tem uma dúvida lá das partes interessadas. Abre o PMBOK, lá no fluxo de processo na parte para entender aquele processo, te esclarecer. Isso vai tornar seu aprendizado mais agradável. Eu fiz um exemplo aqui de um quadro do fluxo de processo desses dois processos. Logicamente, quando você tiver com todo o fluxo pronto, vai incluir os outros 3 que estão faltando. Deixo aqui meu URL do LinkedIn, meu e-mail e meu Skype. Qualquer dúvidas, podem ligar e fazer. Então, boa noite a todos e muito obrigado. E até a próxima.